Senhor deputado, uma informação. O Poder Legislativo do Estado de São Paulo deve ao regime geral de previdência cerca de 300 milhões de reais. Uma dívida que aumenta numa proporção de cerca de 2 milhões por mês, por não ser depositado a parte cota do Poder Legislativo do Estado de São Paulo para o regime geral de previdência. Então, os funcionários desta Assembleia, e agora eu passo a Vossa Excelência, este quadro que é muito interessante. O quadro de funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Servidores titulares em cargos efetivos, 954 servidores. Servidores ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, 1.859 servidores e servidoras. Servidores afastados sem prejuízo dos vencimentos, 16. Inativos, 816. Friso mais uma vez, servidores ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, 1.859. É a ampla maioria do Poder Legislativo do Estado de São Paulo que não tem direito à aposentadoria. A contribuição é feita ao IPESP, que não aposenta esses servidores. E nós temos aqui na casa, inclusive, muitos casos de servidores adoecidos já por conta dos médicos, com um laudo dizendo que esses trabalhadores não têm condições mais de permanecer prestando serviço e eles não têm condições de se aposentarem, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sempre depositou para o IPESP, em descumprimento à lei, tanto consignada na Constituição Federal, quanto a Constituição Estadual, que determina que esses depósitos teriam que ser feitos para o regime geral de previdência. Então, como se diz lá no interior, não é? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Aqui também não se faz a contribuição para o regime geral de previdência, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve cerca de 300 milhões de reais para a Previdência, da cota parte que deveria depositar dos seus funcionários, dos funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em cargos comissionados. Muito obrigado, deputado Hamilton. A parte de Vossa Excelência só engrandece o nosso pronunciamento. Queria, senhor presidente, para poder encerrar, fazer aqui um juízo de valor sobre os Lei 500, que apesar de ter sido alardeado aos 7 cantos, de que está resolvida a questão do Lei 500, e está aqui o deputado Celso Gigo, que já acompanhou esse debate, é autor de uma emenda à Constituição, quando deputado federal. Fiz questão de pesquisar isso, deputado, porque de fato são 205 mil servidores nessa situação, 180 mil na ativa. E era importante que, na hora de votar o projeto, nós pudéssemos dizer se essas pessoas vão poder ficar no São Paulo Previdência ou vão ter que ir para o INSS. Porque se forem para o INSS, quem vai cobrir e vai garantir os recursos que terão que ser depositados na conta do INSS? Segundo as entidades, mais de 15 bilhões de reais. E se ficar no SPPrev, tem um outro problema. Porque a Constituição é muito clara quando ela define a questão do servidor e a questão da entrada pelo concurso público. E tem uma distinção clara entre o serviço que é prestado de forma permanente e o caráter temporário, que infelizmente é o tipo de legislação pela qual adentrou ao serviço público os Lei 500. Então, aqui é importante dizer isso, eu quero deixar isso aqui registrado nessa casa, que o artigo 43, que é o artigo que tenta resolver o problema do Lei 500, ele não basta para resolver a questão do Lei 500. Infelizmente, senhor presidente, isso precisa ser dito. Eu disse isso esses dias no carro de som, de uma manifestação dos professores, tenho dito isso diariamente. Por quê? Porque não adianta uma mudança no SPPrev, isso está na Constituição. E do ponto de vista do jurídico, o que vale é o que está na Constituição. A Constituição brasileira define a questão do servidor público. E, infelizmente, o Lei 500, por não ter, na própria texto da lei, o caráter de serviço permanente, o fato de ser temporário, acaba que não tendo guarida. Das duas, uma única forma de resolver essa questão, ou emenda-se a Constituição, que é a proposta do deputado Celso Giglio,
que hoje deputado estadual nessa casa, ou altera-se a Constituição do Estado, uma proposta minha e do Gianazzi, uma PEC, inclusive já tem as assinaturas que está tramitando nessa casa, para alterar essa situação de forma cirúrgica também, porque não dá para abrir muito, para que a gente possa resolver essa questão, e aí, se mudar a Constituição de Estado, uma discussão sobre o poder ou não do Estado de São Paulo em legislar sobre essa questão e poder, inclusive, alterar a sua Constituição. Porque a mudança na lei aqui apenas, na nossa avaliação, infelizmente, apesar de todo o discurso do governo, de ter saído já no Diário Oficial a publicação, dizendo que está resolvido, apesar de assinatura, inclusive, do ministro Marinho, num dos substitutivos aí de emenda aglutinativa, na nossa avaliação, se algum promotor ou procurador entrar com uma ação, vai ter guarida. Vai ter guarida e vai avançar, como é o caso que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, e em vários estados da federação, onde se tentou alterar essa questão com lei ordinária. Então, senhor presidente, terminar com esse juízo de valor, dizer que na nossa avaliação cabe uma arguição de inconstitucionalidade nesse projeto de lei, vários artigos, e eu queria aqui frisar 2 deles. O primeiro é em relação à não admissão do governo do passivo atuarial, que, segundo a lei A Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, que é clara no seu artigo 1º, quando diz: os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, dos estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Primeiro, realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço, bem como de auditoria, por entidades independentes legalmente habilitadas. Sexto, pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão. Ou seja, ao não admitir a questão do passivo atuarial, na nossa avaliação está afrontando a Lei 9.717, de 27 de novembro de 98. E ao também tentar incluir de forma sorrateira os gastos com os aposentados da saúde e da educação na questão dos gastos com a Previdência, nós entendemos que isso também é inconstitucional. Então, senhor presidente, por tudo isso, e reafirmando que, por mais que se pense que a discussão da Previdência no nosso país vai se encerrar agora ou aqui em São Paulo, longe disso. Eu tenho dito também para vários funcionários públicos que estudem muito essa questão. Se preparem, porque de fato está em curso no nosso país, de um lado a transformação do Brasil numa grande fazenda, e de outro a retirada de todo o estado de bem-estar social que a duras penas foi construído no século passado, que basicamente está assentado aonde? Na Seguridade Social, na Previdência Universal e no serviço à saúde e à educação. E a Previdência tem uma centralidade na maior, por conta da complexidade do debate em torno dela. É por isso que muitas pessoas do povo, que não tem nem sequer carteira de trabalho registrada, se deixam levar por esse argumento falso, de que de fato nós precisamos retirar direitos para poder fazer com que todos tenham direitos. Está errado. O que nós precisamos fazer é com que as pessoas que não têm previdência, que não têm direito à previdência, possam ter renda para ter direito à previdência. E não retirar de quem tem um mínimo de estado de bem-estar social, que são os funcionários públicos, que inclusive tem sindicato, tem gente competente nesses sindicatos, que consegue esclarecer todo o funcionalismo sobre o que está acontecendo. Então, senhor presidente, eu queria encerrar aqui e dizer isso, que essa casa vai debater muito a Previdência. É por isso que eu fiz questão de registrar aqui hoje, porque daqui a alguns anos esse debate vai voltar novamente. E eu vou fazer questão de pegar as notas taquigráficas e trazer essa tribuna, porque da forma que o Serra está encaminhando essa questão, do tamanho da irresponsabilidade de alguém que foi da CEPAL, que foi presidente da UNE, que foi secretário de Desenvolvimento, secretário de Planejamento, alguém que tem o mínimo de conhecimento, não deveria praticar tamanha irresponsabilidade. Deveria abrir o debate no passivo atuarial, discutir do ponto de vista orçamentário quais eram as possibilidades de viabilizar isso nos próximos 30 anos e evitar um colapso da Previdência Estadual de forma urgente e emergente, como está sendo colocada ao empurrar para debaixo do tapete a história do IPESP.
Porque a história do IPESP é a história de 20, 30 anos de contribuição. Isso o governo não está querendo admitir nesse projeto. É por isso a nossa manifesta contrariedade à aprovação. Isso aqui não tem remédio. É preciso mudar de forma estrutural. Por isso que é importante também, senhor presidente, para uma discussão séria, a retirada do projeto. Infelizmente, o governo quer aprovar. Já que quer aprovar, votaremos contrariamente.